Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio. Estamos aqui ao vivo do Campo dos Sonhos para falar sobre lombalgia, lombociatalgia, hérnia de disco e também vou falar sobre a síndrome do piriforme. Tudo isso é óbvio com enfoque da medicina chinesa, tá certo? Então hoje, dia 20, estamos aí já ao vivo, o pessoal está chegando aí na sala. Enquanto a gente vai se acomodando, queria mandar um abraço aí para todo mundo, agradecer imensamente a ajuda em massa que nós tivemos para começar, iniciar, né, a construção lá do telhado da casa do nosso colega. E quem ainda não contribuiu e quer contribuir, quer ajudar, é só comprar a tabela de ponto aberto que vai estar contribuindo. O lucro total dessa tabela vai ser para a reforma, a gente vai fazer lá em duas partes. Eu falo a gente, mas quem está mesmo comandando é o senhor Gisley, que está em Goiânia agora. Um abraço para o Gisley. Estamos eu e Lohane aqui em casa. Oi, pessoal. Lohane manda um oi. Ontem, por conta das fortes chuvas que caíram aqui em Foz do Iguaçu, nós ficamos sem energia até de madrugada, então não tivemos aula ontem. Então hoje estaremos aqui, né, por 1 hora e 15 para fornecer o máximo de conhecimento possível para vocês, seguindo sempre os paradigmas da medicina tradicional chinesa e os neoparadigmas desenvolvidos por mim e descritos no meu primeiro livro. Quero adiantar isso aqui agora, que é muito importante para mim. Olha só, funciona o seguinte. Em 2015 eu lancei um livro chamado Acupuntura por Fabrício Borges, e nesse livro eu descrevo 3 conceitos que seguem o tradicionalismo da medicina tradicional chinesa, porém são 3 conceitos que eu adiciono algumas informações. E esses conceitos eu chamo de neoconceitos ou neoparadigmas da medicina chinesa. Então, para que você possa entender completamente essa aula e não cause estranheza, você deve buscar entender esses conceitos de maneira organizada. Por quê? Porque talvez eu vou determinar algum termo, eu vou expor algum termo aqui e você pode estranhar pela condição de nunca ter ouvido falar ou até mesmo já ter ouvido falar, mas não ter entendido e começar a entender. Então funciona o seguinte: os neoparadigmas da medicina tradicional chinesa têm relação com a teoria psico-energossomática e a teoria das essências energéticas. A teoria psico-energossomática, ela tem uma relação direta com com essências rudimentares, com informações, né, que ficam ou permanecem em ambiente energético, capazes de se desdobrar em outras informações, seguindo sempre a sua matriz inicial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós teremos os 5 elementos da natureza sendo formados a partir da teoria, ou melhor, a partir dessas essências energéticas, e esses 5 elementos, eles seguem um padrão fixo, normal, natural, porém eles deixam de ter aquela conotação própria no qual você tem só os 5 elementos. Então eu adiciono 5 essências energéticas que são, aliás, anteriores aos 5 elementos. Então essas 5 essências energéticas são essências que vão formatar a forma, ou melhor, organizar a forma de pensar, sentir e agir da consciência, porque elas, ou a partir delas, eu consigo criar uma segunda teoria, que é a teoria psicoenergossomática, no qual nós atribuímos um desequilíbrio consciencial para qualquer patologia interna. Esse desequilíbrio consciencial se dá por uma questão emocional. Então, o desequilíbrio consciencial a partir da emocionalidade extrema ou exagerada oferece ao organismo a desarmonia que vai culminar na doença. Então nós vamos partir deste princípio, ou destes princípios. Nessa aula, nas outras e nas demais aulas, a gente sempre parte dos princípios ou desses neoparadigmas
da medicina tradicional chinesa, descritas no primeiro livro, A Acupuntura, por Fabrício Borges, que você pode adquirir, se não adquiriu, no site loja.centrobenessere.com.br. É o livro de capa azul. 40. A tabela do ponto aberto custa R$40. Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a lombalgia e todos esses problemas relacionados à coluna vertebral. E a minha intenção aqui é esclarecer algumas situações para vocês e, além disso, melhorar o nível de atendimento e entendimento para que vocês consigam atender melhor os seus pacientes ou até mesmo você, tá ok? Então vamos lá. Posso começar aí? Tá tudo bem? O pessoal tá chegando na sala, tem algum recado para me dar? Não, tá todo mundo tranquilo, satisfeito de estar na aula, dando boa noite, tá todo mundo bem. Então, boa noite a todo mundo. Vamos lá, 8h06, vamos dar o start aqui na aula. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Hoje, o Gisley arrumou uma condição lá de promoção que funciona o seguinte: você vai comprar um curso de EAD, qualquer curso, e você vai ganhar um aulão para que a consciência consiga expor as suas informações ou expor as suas qualidades na condição embriológica ou embriogênica. Então, o seu biotipo é formado a partir desse mecanismo, vamos dizer assim. Então, nesse instante agora, você tem que entender que algumas pessoas já nascem com a condição de ter uma predisposição à patologia ou no caso aqui, a lombalgia. Por quê? Porque as pessoas... Você pode falar um pouco, o vídeo travou e parou. Então deixa eu ver se o pessoal tá tudo bem aqui. Deixa eu só conferir, porque o G também tá falando aqui. Ele travou? Uhum. Voltou. Pode continuar. Beleza. Então, vou iniciar a aula, porque a gente não sabe em que momento que o vídeo travou, então eu vou reiniciar. Pode ir? Pode. Tá tudo bem? Então, beleza. Então, gente, olha só, no momento em que há a concepção, a energia ancestral é formada, e essa energia ancestral, ela vai estar armazenando os principais dados e informações do temperamento pessoal, da consciência em desenvolvimento do pai e da mãe. Eu quero que vocês entendam que o DNA, ele hoje, segundo várias pesquisas sérias, o DNA, ele não representa muita coisa em relação ao seu temperamento ou ao que você herda, tá? Ele representa muito mais qualidades pessoais. Eu falei seu temperamento, falei errado. Mas o DNA não representa muito hoje as qualidades herdadas. Por quê? Porque o meio e você, a partir da sua vontade, você pode alterar a formatação do seu DNA no momento em que você achar que deve. E o momento que você acha que deve é aquele momento que você tem que mudar. Por que eu estou falando isso? Porque os paradigmas que nós seguiremos aqui na aula vão ser paradigmas que têm como principal base, fundamento, a teoria psicoenergossomática, onde o desequilíbrio começa lá na emocionalidade, na imaturidade consciencial. Então vamos lá. Quando você, ou eu, ou nós, nascemos e há a concepção, há a formação desse núcleo energético, esse núcleo energético comanda a transição das informações da consciência para o útero. E esse núcleo energético continua até a gente morrer, até a gente perder e descartar esse corpo. Então entendam bem, esse núcleo energético, ele acumula as principais informações ou qualidades do seu temperamento. E esse acúmulo se dá por uma impressão que acontece energeticamente. Essa impressão formata depois o seu DNA. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: você tem que reparar, pensar, organizar sua mente para você se conhecer e perceber o que você quer da vida, quais são as suas necessidades, quais são as suas vontades, qual é como eu posso dizer, as suas escolhas. Quais são as suas preferências? Por quê? O que isso tem a ver? Tem a ver que nós podemos nascer, e nós nascemos com predisposições a ter alguma patologia, algum desequilíbrio em determinada região do corpo. E essa predisposição é formatada a partir do seu DNA, que é formatada a partir da sua energia ancestral. E a sua energia ancestral é formatada a partir daquele modelo padrão que você pensa. Então, no momento em que você pensa, você imprime energeticamente na sua energia ancestral
uma informação que é repassada para o DNA. O DNA, então, agora ele vai fabricar proteínas, hormônios, neurotransmissores respectivos que seguem esse caminho impresso pela informação dada pelo seu pensamento. Então, o que você escolhe para você, o que você gosta, o que você deixa de gostar, demonstra quem você é. E sabendo quem você é, você consegue mudar, mudando você cura a patologia. A acupuntura ajuda, auxilia você descobrir essas condições. Por quê? Porque ela equilibra os modelos energéticos, então logo ela equilibra o seu aspecto cognitivo. Por quê? O que isso tem a ver com a cognição? O que isso tem a ver com a lombalgia? Isso tem a ver com a lombalgia, ou isso se relaciona com a lombalgia, por quê? Porque grande parte, se não todas, processos de desequilíbrio da coluna lombar tem relação com a sensação chamada insegurança. A insegurança é um modelo de sensação que oferece à coluna seu desequilíbrio. E a insegurança irá oferecer à coluna esse desequilíbrio a partir das energias do rim. Então vamos lá. A insegurança é uma sensação. Ela, para fazer parte do seu organismo, ela tem que se transformar em medo. Então a insegurança é uma sensação, você capta a insegurança do ambiente externo, o medo aparece. O medo apareceu, você libera adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol são hormônios, o cortisol ele vai fixar sua atenção naquele alvo que está te estressando, e a adrenalina vai acelerar o seu coração e vai levar a aumentar o fluxo sanguíneo nos seus vasos, nos vasos dos músculos. Por quê? Porque você precisa sair correndo, senão você precisa correr atrás da pessoa ou de algo que quer te ofender. Neste contexto, então, você tem que entender que a insegurança é uma sensação, se transforma em medo. E o medo, ele tem afinidade com o rim. E o rim, quando assimila o medo energeticamente, ele reage com frio. Então, o rim, ele é um elemento orgânico que energeticamente assimila o medo, e o medo oferece ao rim uma resposta que vai ser dada em forma de reação, e essa reatividade esfria o rim. E o rim, quando ele esfria, ele vai deixar de cumprir com uma função importantíssima que ele assumiu no momento que nós nascemos. Qual é a função? É de metabolizar a energia ancestral. A energia ancestral, lembra dela que nós nascemos? A partir dela, a partir da concepção, formou esse núcleo energético? Pois é, ela, a energia ancestral, tem que penetrar no corpo, tem que entrar no corpo. E para ela penetrar no corpo, fazer seu efeito, a energia ancestral, o que a energia ancestral vai fazer? Ela vai fazer a imunidade, vai fazer os ossos, vai fazer ou formar, nutrir a medula óssea vermelha, vai nutrir o cérebro, produzir o líquido sinovial, assim segue. Então, para que essa energia ancestral consiga imprimir energeticamente a sua informação na matéria, no corpo, nas células, ela precisa passar pelo metabolismo, pelo crivo do rim. E o rim frio vai resfriar mais ainda a energia ancestral. Então a energia ancestral fria, o que ela faz? Ela congela. Ó, presta atenção aqui, ó. A energia ancestral congela. Congela. Ó, então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Desse jeito aqui tá ótimo. Vamos lá chamando o pessoal, todo mundo ao vivo e a cores. Eu parei no congelamento? Acho que sim. Então vamos lá. Ai! Bati a canela aqui agora. Então, gente, olha só. Vamos seguir. A energia ancestral, então, ela vai sofrer um processo de congelamento, como eu falei. Tá certo? Esse processo de congelamento, ele se dá por quê? Porque a sensação e insegurança se transforma em medo. E o medo resfria o rim. Então eu quero que vocês entendam, por favor. O medo, ele vai resfriar o rim. Por quê? Porque medo, é uma emoção que tem afinidade com o sistema gênito-urinário. Então, o medo é uma emoção que tem afinidade com o rim e com a bexiga.
E o medo vem por uma sensação chamada insegurança. A insegurança torna o processo emocional frio. O frio é uma energia que também tem relação com o rim. Então, só para simplificar aqui, enquanto vocês retornam para a sala de aula, nós estamos falando da lombalgia. E a lombalgia, qualquer problema lombar, tem uma relação com medo, e o medo, ele atinge o rim, e a reatividade que o rim vai nos dar ou fornecer a partir desta emoção medo é o frio. E o frio no rim não é bom. Como eu posso ver o frio no rim? Você pode ver o frio no rim a partir da saburra branca na raiz da língua. Então, a saburra branca lá na raiz da língua oferece ou oferecerá frio no rim. Entendido? O frio no rim, então, agora vai passar ou vai repassar essa informação para a estrutura orgânica. E a estrutura orgânica, para fazer presente ou para se mostrar ou para apresentar a autoconscientização do medo, vai liberar hormônios ou neurotransmissores. Então, eu tenho a adrenalina sendo liberada e tenho o cortisol. A pessoa agora tem medo. O medo se torna consciente. Então, vamos lá, vamos tentar entender. O que isso tem a ver com a lombalgia? Tem a ver, por quê? Porque a estrutura óssea da coluna vertebral é formada a nível embriológico pela energia ancestral. A energia ancestral é metabolizada pelo rim. Então, lá no momento da concepção, energeticamente, é construído todo o aparato energético do corpo a partir dos meridianos, a partir dos chakras e do ponto de acupuntura. Nesse instante, a informação que está sendo formada, ou está formando, o rim, irá formar também a coluna. Essa informação vem de uma essência energética, como eu falei no início da aula. Essa essência energética que forma o rim vai formar também a coluna e tem como matriz a energia ancestral. No momento que nós temos insegurança, a insegurança estará presente no organismo a partir do instante em que essa insegurança se transforme em medo. Então tá todo mundo entendendo? Eu estou dando aqui um devorter para trás e para frente para vocês chegarem aqui na sala. Ok. Pessoal, vamos compartilhar aí, chamar o povo, porque a internet caiu, agora voltou, né? E aí vamos compartilhar, tá certo? Agora estamos aqui com o celular, fica mais fácil. Tá todo mundo ok. Tudo ok? Vou tomar só um chazinho aqui. Então vamos lá. Insegurança vira medo, medo atinge o rim, frio no rim. Frio no rim é uma emoção, ou melhor, é um tipo de síndrome bem comum, é a síndrome primária do rim, inclusive. Daí, o que acontece? O bonitão tem medo e o medo vai congelar ou esfriar o rim, e no momento em que o rim esfria, a energia ancestral vai ficar com problema, quer ver? Por quê? Porque o rim direito, ele tem uma ligação com a estrutura energética que sustenta a energia ancestral, e o rim direito é quem metaboliza essa energia ancestral. A energia ancestral precisa adentrar ao corpo, e ela vai adentrar ao corpo a partir do instante em que há necessidade. A necessidade para que a energia ancestral vá se organizar e formar todos os outros elementos do corpo se dá por quê? Porque é ela, ou a partir dela, que o DNA é metabolizado, é construído, é formado materialmente. Então, essa energia ancestral agora, para entrar ao corpo, ela tem uma relação, ou ela necessita da função do rim. E o rim está frio. Então, quando essa energia ancestral chega lá no rim, ela vai congelar. Então, foi onde eu parei. A energia ancestral congela. E essa energia ancestral congelada, o que vai fazer, ou o que vai acontecer? Ela vai ficar diluída. A diluição da energia ancestral provoca ou provocará uma insuficiência nutritiva no organismo. Quais são os principais elementos que sofrerão as consequências dessa insuficiência? Os principais elementos são os elementos relacionados ou diretamente relacionados ao rim. Quais são?
coluna vertebral, joelho, órgão genital masculino e cabelos. Então, inicialmente, essa gama de fatores, essa gama de elementos físicos sofrerão as consequências da insuficiência de energia ancestral. Como? A energia ancestral, quando ela vai começar a circular pelos meridianos extraordinários, a partir desse metabolismo que o rim promove a ela, vai ficar insuficiente, então logo a imunidade vai ficar deficiente. A partir dessa imunidade eu tenho todos os outros elementos que eu falei agora tendo problemas. E esses elementos são coluna vertebral, cabelos, órgão genital masculino e joelhos. Então, como o paciente vai estar? Inicialmente, ele pode apresentar um problema em qualquer um desses aspectos, mas ao longo da vida ou ao longo do tempo ele não trata, esse frio continua e essa insuficiência se prolonga e se aprofunda. O que acontece? Acontece que esse processo de desequilíbrio sai daquele inicial, daquele primário, daquele começo e vai para os outros. Então você tem um paciente com dor lombar, depois ele vai ter dor no joelho, depois ele tem cabelo branco, depois ele vai ter impotência sexual. Entendeu? Estão entendendo? Então, beleza. Aí, dentro desse processo da energia ancestral, eu vou ter o seguinte: a energia ancestral fria, dada pela insegurança, vai diminuir a sua nutrição na coluna. Isso acontece inicialmente pelo meridiano de energia da bexiga. Esse meridiano de energia da bexiga, ele vai transferir à coluna uma energia mais fria, e esse meridiano de energia da bexiga, quando ele leva essa energia fria para a coluna, nós temos que lembrar que o meridiano de energia principal da bexiga está circulando ou está presente na região paravertebral. E essa região paravertebral tem os músculos paravertebrais. Então, o meridiano da bexiga está ali passando, ele chega lá com uma energia fria. Como vai estar ou como estará agora essa musculatura? A musculatura paravertebral vai estar comprimida, contraída. Essa compressão, essa constrição, vamos dizer assim, que acontecerá nas fibras musculares, leva a um primeiro princípio que é o tema da aula, a lombalgia. Então presta atenção aí, o pessoal, né? Todo mundo prestando atenção, principalmente aí quem está achando a aula monótona, presta atenção. Vamos lá, presta atenção. A energia ancestral fria vai ser ofertada à coluna lombar através do meridiano de energia principal da bexiga. O meridiano de energia principal da bexiga, quando ele adiciona, quando ele nutre os músculos paravertebrais, porque é a obrigação dele fazer isso, entendeu? Vai comprimir, vai contrair, vai causar uma constrição nas fibras musculares. Essa constrição vai diminuir o aporte de energia aos músculos. Os músculos paravertebrais estarão o quê? Estarão contraídos, comprimidos. Daí eu tenho uma tensão muscular. E essa tensão muscular vai ofertar primeiro desequilíbrio, que é a lombalgia. Aí você tem dor, certo? Você tem dor. Então, para acrescentar aqui mais uma informaçãozinha, preste bem atenção. Eu tenho uma outra situação. Você que está aí me escutando, preste atenção. Pode acontecer de você trabalhar o seu paciente para dor lombar e ele não melhorar. Por quê? Porque o senhor tem que saber, ou a senhora tem que saber, que eu também tenho um meridiano de qualidade tendíneo muscular, certo? Eu tenho um meridiano de qualidade tendíneo muscular ofertando também a energia para que haja contração muscular desses músculos paravertebrais. Então você que está aí me vendo tem que saber
que os tendíneos musculares são meridianos que levam para os músculos energia e yang para que haja contração muscular. Se eu tenho uma lesão causada agora pelo meridiano da bexiga e essa lesão causada pelo frio que causou ou levou à constrição, o que vai acontecer? Vai acontecer, sabe o que? Acontecerá que os tendíneos musculares não conseguem passar ou deixar a energia yang para ter contração muscular. Aí você não tem contração e você tem um segundo propósito de lesão. Você tem o segundo tipo de ofensa. E esse segundo tipo de ofensa é dado por tendinite muscular. Aí você tratou seu paciente e não melhorou. E o paciente não melhorou. Por quê? Porque você vai fazer ou vai buscar o trabalho apenas local. Você não pensou nos vasos maravilhosos, você não pensou no rim, você não pensou em nada além disso. Eu estou aqui acrescentando para o senhor que os tendíneos musculares podem ser o problema. Então você tem que tratar os tendíneos. Então tratou o paciente 2, 3 sessões, não melhorou, trata o tendíneo. Entendido? Todo mundo entendeu? Então beleza. Certo? Eu tenho 2 ou 3 pessoas que estão falando que está travando, mas são as mesmas pessoas. Então é bom eu responder o Gisley, para ver se está todo mundo travando. Perfeito. Então, daqui a pouco no final eu vou falar como trata com tendínite muscular, mas preste atenção aqui então. Preste atenção. No instante em que você tem medo, o medo resfria o rim repassa essa energia para a energia ancestral que tem que nutrir o corpo inteiro, começa a dar pipoco, frio, esse pipoco vai primeiro para a coluna recebe a energia ancestral a partir do meridiano de energia principal da bexiga e também dos meridianos extraordinários, principalmente Shomai, mas vamos falar só da bexiga por enquanto. A bexiga comprime, a partir da sua energia, o meridiano de energia principal da bexiga provoca a constrição vascular dos músculos paravertebrais, diminuindo o aporte energético. Esse aporte energético diminuído leva a tensão leva a lombalgia. Tratou, não melhorou, tendíneo. Entendido, gente? Ok? Entendido? O pessoal está falando que está normal, então depende do lugar de cada um. Perfeito, então. Então, vamos lá. Vou falar, Fátima, a técnica do tendíneo. Karma aí. Karma, Vete, karma. A Sandra falou, nossa, agora entendo o porquê da minha mãe ter tantos problemas em toda a coluna e joelho. Sempre viveu com insegurança e medo. Aí, ó, tá vendo? Aposto que era por conta de quê, né? Normalmente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui foi uma teoria que eu criei há muito tempo atrás, quando eu era mais jovem. Hoje eu tô com 28, eu tinha 18 na época. Então, preste atenção. Eu, particularmente, percebo o seguinte, você tem dores mecânicas, é óbvio, e você tem dores psíquicas, psicogênicas, ok? As dores mecânicas, você fez uma sessão, ela sara, ela sana, ou em 3 dias você parou de sentar, por exemplo, eu já vim aqui para Foz do Iguaçu, 1 dia e meio viajando. É óbvio que a coluna vai dar problema. Mas aí, se ela ficar com problema pro resto da sua existência, medo. Se ela sarou em 3 dias, tranquilo. Entende? Ou 2 dias, ou uma sessão, entenderam? Agora, você tem que entender o seguinte. A teoria psicanexomática, ela não falha, ela é exata. Ela tem um processo de acerto muito grande. Então, entenda. Paciente melhorou rápido, esquece o medo, mas vai tratar o biotipo. Paciente continua com a dor, você vai tratando, tem a hérnia de disco e tudo todo, que eu vou falar agora, aí realmente você tem a questão psicogênica ali aparecendo, e ela é o medo. Então você tem que chegar a trabalhar o medo. Então preste atenção, a lombalgia está aí, já está falada, já está dita, já está explicada. A partir da lombalgia eu vou ter um agravamento do problema. E esse agravamento agora, ele se dá principalmente por quê? Porque eu vou ter o pinçamento desse nervo. Qual nervo? O nervo ciático. Na minha terra falava nervo asiático. Lá em Caldas Novas também fala nervo asiático, né? Caldas Novas não, o povo fala direito mesmo. Não, não fala esquerdo, não? Não. Só direito. Só direito. Então lá em Caldas Novas o povo fala direito. Fala direito.
O povo fala, aí, ó, tá vendo? A Miriam tá falando aí, ó, eu também já atendi muito, mas depois eu falo. Então, o nervo asiático, ele vai ser pinçado por quê? Preste atenção no raciocínio, preste atenção no raciocínio. O frio continua lá no rim. A saburra estava fina, agora ela engrossa e continua branca. Além disso, agora vai aparecer uma fissura no centro da sua língua, lá na raiz. De novo, vou falar. Vai aparecer uma fissura no centro da sua língua, na raiz. Às vezes não dá para ver pela espessura da saburra. Tá? Então, quando aparecer a fissura, mesmo você vendo ou não, a fissura vai estar lá, é sinal que houve uma alteração de forma. A alteração de forma acontece o seguinte, ela é dada por um processo de desidratação do disco intervertebral causado pelo frio. Mas o frio antes estava só nos músculos, o rim mandava energia para a bexiga, que mandava para a coluna lombar. Só que agora, nesse instante, o processo ficou crônico e esse frio já ultrapassou os limites dos músculos. Ele adentra o corpo vertebral e o disco intervertebral. Quando ele adentra o corpo vertebral, se for uma senhora já de idade, com 60, 70, 80 anos, depende do que ela fez na vida dela inteira, esse processo vai levar àquela condição do bico de papagaio, do osteófito, aquilo tudo. Vai degenerar a estrutura óssea. Entendeu? Vai degenerar a estrutura óssea. Essa degeneração se chama osteoporose. Mas agora, no instante em que eu tenho desidratação do disco intervertebral causado pela insuficiência de energia ancestral, eu vou ter o início da hérnia de disco. E a hérnia de disco caracteriza-se fisiologicamente ou fisiopatogenicamente a partir dessa desidratação, onde o núcleo pulposo, que é um núcleozinho que fica no centro do disco, ele começa a escapulir para as laterais ou para o centro, depois desvia para um lado ou para o outro, e ele pinça o nervo ciático. Quando ele pinça o nervo ciático, eu vou ter a dor irradiada. Esse medo já pode estar se transformando, se você tiver associado a outros sinais e sintomas, a outras condições. Essa insegurança pode estar sendo associada a outras condições. Mas antes disso, entendam que a hérnia de disco é provocada por um processo crônico dado, oferecido pelo excesso de tempo que a insegurança se instalou e também o medo. Então agora você tem a hérnia de disco pinçando o nervo asiático, o nervo ciático, essa dor se irradia. E para quem não sabe, eu falo, a anatomia do meridiano de energia principal da bexiga é idêntica à anatomia do meridiano de energia principal, do nervo ciático. Desculpa, vou repetir. A anatomia do meridiano de energia principal da bexiga é a mesma anatomia, claro que superficial, é óbvio, né? Do que o nervo ciático. Então, camaradas, preste atenção. Quando eu pinço o nervo ciático a partir do processo que eu acabei de explicar, eu estou lesando nada mais, nada menos que também o meu meridiano de energia da bexiga. A bexiga, ou o meridiano de energia dela lesado, vai oferecer a oportunidade de nós pegarmos os pontos que são relativos a esse meridiano e aí tratar a hérnia de disco. Já estou dando a dica. Primeiro, você tem uma lombalgia causada pelo frio no interior da energia do meridiano de energia principal da bexiga. Segundo, processo crônico de manutenção da insegurança e também do medo oferece a oportunidade para a desidratação do disco. O disco desidratado vai trabalhar, vai proporcionar a hérnia de disco. E a hérnia de disco pinçou o nervo ciático, que tem a mesma anatomia do meridiano de energia principal da bexiga. Perfeito? Entendido? Beleza? Aí, por isso agora que eu estou explicando por que você tem que pegar pontos de acupuntura relacionados a esses meridianos. Entendido? Beleza. Então, deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Dia 26, 27 de agosto, lançamento do livro Biotipologia, por Fabrício Borges, lá em São Paulo, no Hotel Félia, Avenida Paulista. Inclusive,
semana que vem, eu e Lohane estamos indo para São Paulo para poder nos reunir com o pessoal do hotel e ali definir todos os detalhes do curso para que tudo saia na máxima perfeição possível, na maior perfeição possível. Então nós estamos indo para São Paulo para organizar tudo, que inclusive é aniversário da Lohane e ela vai ter, vou dar um presente surpresa para ela, ela não pode saber, não contem para ela, tá? Pra Lori. Não me contem, gente, por favor, não me contem, hein? Um presente surpresa para ela, que eu vou dar lá em São Paulo, né? Vou dar as contas para ela pagar para mim. Então, mas não pode falar não. Então aí, preste atenção. Além disso, se você for lá no site depois da aula, você compra um curso EAD e vai ganhar um mini curso sobre o ponto R8. Show de bola esse ponto. Esse curso o Gisley já editou. Daqui a pouco vai estar disponível aí para vocês. Quem comprou... Fala que quem tiver inscrito no curso São Paulo vai participar do vou falar. Isso mesmo. Isso mesmo. Curso. Tá vendo? Lá teremos lançamento de muitos produtos. Nossa, eu já ia te novos. mostrar. Tá? Muitos produtos Isso. novos. Lá eu apresentarei também os produtos da Lori. Inclusive, hoje tem matéria nova no blog sobre óleos essenciais. Vou falar agora. Tá, pessoal? Então, assim, São Paulo, para quem não se inscreveu, tá perdendo dinheiro, porque cada vez que passa fica mais caro. Então, compra agora. Então, gente, olha só, presta atenção. Nossa, eu não... Ela tá pedindo desconto no hotel, tadinho de mim, né? Não, gente, falem com a Amanda que ela tem relação de hotéis que eu fiz então, perto, com preço bom, tá bom? Então, gente, olha só, presta atenção. Os neném estão dormindo. Presta atenção. Que? Dá um livro de biopsicologia pra Lori. Por quê? O pessoal tá falando aí. Vou dar. Boa, Daniel, boa aí, ó. Boa. Obrigada, Cris. Vamos lá, gente, olha só. Então, presta atenção. Deixa eu continuar minha aula aqui, que o povo fala aqui na minha cabeça, eu fico louquinho. Nossa, vai. Hérnia de disco, então, pinça o nervo ciático que segue a anatomia do meridiano de energia principal da bexiga. Então, você tem que pegar os pontos da bexiga. Anota aí, presta atenção. Ou se não é para anotar agora, anota depois que você volta aqui no vídeo e veja. Presta atenção. Você vai pegar os principais pontos. Bexiga 57, bexiga 40 são os dois principais pontos que você terá para reorganizar a energia do meridiano de energia principal da bexiga, para que esse reverbere, extrapole essa organização para a reconstituição desse nervo ciático que está pinçado. A reconstituição que eu digo é a condição onde o meridiano de energia da bexiga reorganizado consegue nutrir melhor o nervo ciático e aí você tem um processo melhor de reorganização, até mesmo do processo de pinçamento. Outra coisa, o ponto R2, presta atenção, o ponto R2, ele é um ponto que vai oferecer a oportunidade para que os líquidos orgânicos voltem a ser produzido pelo próprio rim ou pela energia do rim para que esse líquido orgânico volte ao núcleo pulposo, ao anel fibroso. Então, o anel ou o disco voltará a sofrer ou ter a hidratação a partir do R2. Então, até agora eu já dei 3 pontos para a hernia de disco. Bexiga 57, bexiga 40 e R2, ok? Nós estamos tratando da hérnia de disco. Aí você agora vai trabalhar com o seguinte: pontos locais. Bexiga 23 é ponto beixu do rim. Bexiga 52 é ponto xenxu do rim. Então aí, só com esses 2 pontos você já trabalhou o frio no rim e o medo. Bexiga 23, frio no rim. Bexiga 52, medo. Entenderam? Então você já tem bexiga 52, bexiga 23. Além disso, você tem bexiga 57, bexiga 40 e R2. Entendido? Agora você também vai pegar VG4. VG4 é o ponto onde eu tenho acesso direto à central de referência energética instintual, ou MINMEN. O MINMEN com VG4 se reequilibra e se reorganiza. Ele, MINMEN, fica protegido e aí protege também a energia ancestral. O rim já foi tratado com bexiga 23, a hérnia de disco, no caso local, já foi tratado com R2, no caso local, é um ponto à distância, porém o R2, quando você puntura, ele vai oferecer um fortalecimento à imunidade que consegue, então, reorganizar organicamente a estrutura dos líquidos orgânicos que será oferecido novamente ao nosso querido e bom núcleo
e anel fibroso, ou disco intervertebral. Entendido? Então aí você já tem um protocolo de ouro, tá certo? Protocolo de ouro. Você trata o medo, o frio, a hérnia e o rim num só protocolo. Por isso que chama combinações inteligentes, protocolos eficientes. Entendeu? É por isso que se chama assim. Aí você vai poder fazer o que agora? Usar moxa ou moxa. Chama do jeito que você quiser. Eu chamo de moxa. Não sei por que também não, mas pode usar do jeito que você falar o nome do jeito que você quiser. Quando nós estamos num país livre, democrático, a gente chama do jeito que quiser. Moxa, moxa, tá? O importante é esquentar. Professor, eu posso usar a moxa sem cheiro? Eu não uso, eu não gosto. Por quê? Porque a moxa, ela é um material completo, onde você tem que usar ela para ter o calor, você tem que oferecer ao paciente, além do calor da moxa, você tem que oferecer ao paciente também o quê? A propriedade da artemisia. A artemisia é uma erva chinesa que vai produzir calmaria. Acalmar a energia não significa sedar, até porque nós temos que parar, vou até ser um pouco histriônico aqui, mas nós temos que parar com essa bobagem. Sedar e tonificar. Esse ponto eu cedo, esse ponto eu tonifico. Não. Faz o seguinte, segue o que o Titi aqui está fazendo. Gente, eu estudo o dia inteirinho. Não esquece sedação e tonificação, harmoniza e vai pensar em outra coisa, porque você ficar com rolo, um ponto eu cego, um ponto eu cedo, um ponto eu tonifico, você fica louco, entendeu? Essa é a minha dica. Se você quiser usar, pode usar. Eu já fui por esse padrão. Então vamos lá. Preste atenção. Qualquer lombalgia começa com frio. Você pode ter um processo de alteração de forma que é influenciado pela energia Yin. A questão de umidade, como o pessoal está perguntando aí, na questão da coluna, só terá efeito tratamento, presta atenção, só terá efeito tratamento se você usar tendíneo muscular do baço pâncreas. Agora você vai lá e trata esse processo de umidade que envolve a coluna, uma lombalgia, e melhora. Eu quero que vocês entendam que tudo que você fizer de trabalho ou tratamento local vai melhorar a dor, mas o meu problema aqui não é mais a dor, preste atenção, o meu problema é o medo. Eu quero que vocês entendam que não adianta tratar a dor somente, o que tem que fazer é tratar a causa. Entenderam? A causa. Então, preste atenção. A língua é o seu maior método de diagnóstico, ou maior ou melhor método de diagnóstico, porque na língua você conseguirá organizar o seu diagnóstico. Então me fale, pense, como está a língua do seu paciente? Normalmente estará com a saburra branca e uma fissura no centro, e essa saburra branca com a fissura no centro denota a hérnia de disco, porque a fissura é uma alteração de forma, e a alteração de forma, ela está relacionada ao INTI. Pode ser uma umidade? Pode, mas aí é o meridiano tendino do baço pâncreas. Pouca gente sabe disso, mas é o que eu falo, não tem problema não, presta atenção. O meridiano tendino muscular do baço pâncreas termina no centro do abdômen, mas ele lança um ramo que vai parar direto na vértebra, ou no interior da vértebra L2. E aí, quando esse ramo chega lá no centro do abdômen e vai parar ali na região de L2, eu posso ter sim um processo de umidade interrompendo todo o processo ou fluxo energético. Você tem que tratar o tendíneo e não tratar do jeito que eu falei. Tratamento de tendíneo muscular. Anote. Eu tenho ponto TIM, ION, IU, ponto de reunião e ponto ASH do meridiano lesado. Então você tem que saber a anatomia do meridiano que foi lesado. Normalmente é o da bexiga. Então você vai pegar, para tratar o meridiano tendíneo muscular da bexiga, você vai pegar bexiga 67, bexiga 66, bexiga 65. Além disso, você vai pegar o ponto de reunião da bexiga, que é o ID18,
Além disso, você vai pegar os pontos locais. Bexiga 26 é o beixu da bexiga. Bexiga 23 é o beixu do rim. Bexiga 52 e bexiga 24 são os melhores pontos locais para trabalhar a dor lombar ou a hérnia de disco. Ok? Tranquilos? Entendido? Então, deixa eu fazer um resumo aqui, que deixa eu olhar aqui as horas, porque como já aconteceu muita coisa hoje na aula, então vamos lá fazer um resumo para eu mudar o assunto no sentido da aula também. Lombalgia é dado pelo frio que chega no rim através do medo. Professor, eu tenho lombalgia, logo eu tenho medo? Não. Se a lombalgia melhora, pode ser um problema de postura. Se você tem um problema postural, uma escoliose, uma cifose, uma hiperlordose ou uma hipercifose, enfim, qualquer problema na coluna, por conta de má postura, da cadeira do seu escritório, do seu consultório, você ficou muito em pé, tratou, melhorou, esquece do medo. Normalmente, o que acontece? Normalmente, o que vai acontecer? Esse medo, ele vai vir causando devagarzinho a doença, a patologia, o desequilíbrio. Então, você tem um processo de lombalgia sempre associado a outros sinais e sintomas, como cabelo branco, impotência sexual e dor no joelho. Então pense nisso. Siga o que eu estou falando, que eu aprendi isso na terceira aula de acupuntura, até hoje eu penso nisso. Todas as vezes que você tiver sinais e sintomas associados a essa lombalgia, como eu acabei de dizer, vai que é medo, ok? Quais são os pontos para a lombalgia? Você tem que tirar o frio da bexiga. O melhor ponto para colocar calor na bexiga, tirar o frio da bexiga, é bexiga 65. O melhor ponto para tirar o frio no rim é o ponto R7. R7, bexiga 65, entra no protocolo para lombalgia. E para lombociatalgia, bexiga 57, bexiga 40 e R2. Bexiga 57 e bexiga 40 vão reorganizar a energia patógena no meridiano. À medida que eu equilibro o meridiano, eu vou reorganizar uma estrutura nervosa. R2 melhora a hidratação do disco. Então, logo eu diminuo a compressão. Lombalgia, dor lombar, exata, local. Lombociatalgia ou hérnia de disco, compressão. A dor é irradiada. Os pontos R7 mais bexiga 65 tratam o frio no rim e o frio na bexiga. Ok? Certo? Beleza. Agora, você tem o ponto VB34 para tratar lombalgia, pois VB34 organiza a energia dos músculos. Então, VB34 limpa a energia fria dos músculos, adicionando então calor. Por isso que VB34 relaxa músculo. Mas, de novo, VB34 não relaxa tendão. Tendão não contrai. No máximo que ele faz é relaxar por conta dos órgãos tendinóides de Golgi para que haja contração do agonista. Ok? Certo? Então, o VB34 entrou. E você agora adiciona tanto para a hérnia de disco quanto para lombalgia, você adiciona bexiga 60. Bexiga 60 estará para a hérnia de disco e também estará para a lombalgia. Mas VB34 não estará agora para a hérnia de disco. Você pode colocar a hérnia de disco depois. Nossa, hérnia de disco depois. Você pode colocar o VB34 depois, tá? Não agora. Então, de novo, preste atenção. Você trata a dor lombar e trata o medo. Medo, bexiga 23 com bexiga 52. Bexiga 23 também serve para tratar o rim. Então vamos organizar tudo de novo aqui. Presta atenção. Lombalgia, local, a dor, frio na bexiga e no rim. O meridiano da bexiga leva o frio que contrai ou comprime os músculos. Os músculos contraídos ou havendo a vasoconstrição, há uma diminuição do fluxo. Vou pegar pontos locais e vou pegar pontos à distância. Os pontos à distância são R7, bexiga 65 e VB34. Pontos locais, bexiga 26, bexiga 23, bexiga 52 e bexiga 24 ou 25. Bilateral ou não. Hérnia de disco, o medo continua, a insegurança mais ainda. Então, logo você diminui a hidratação do disco. Diminui a hidratação, núcleo pulposo vai extrapolar, pinçou o nervo. Há uma irradiação de dor para os membros inferiores. A partir desse instante, então,
Há uma lesão também do meridiano de energia principal da bexiga, que deve ser tratado com bexiga 57 e bexiga 40. Ok? Além disso, você pega bexiga 60, que vai... Qual a função do bexiga 60? Ele vai limpar o frio na coluna. R2 melhora a imunidade, essa imunidade mais reforçada, essa imunidade fortalecida vai ativar a reidratação do disco intervertebral. A partir de agora, você tem capacidade também de tratar com moxa. Além de tudo, você vai usar o vaso maravilhoso ID3 bexiga 62. Se for mulher, comece do lado direito. Se for homem, comece do lado esquerdo. É uma lombalgia, então logo está abaixo do diafragma. Comece do lado direito na mulher, em cima. Comece do lado direito, ou melhor, comece do lado esquerdo no homem, em cima. E termine sempre embaixo. Então, mulher, lado direito. Homem, lado esquerdo. Acima do diafragma, as doenças começam embaixo a tratar. Abaixo do diafragma, começa em cima. Perfeito? Aula maravilhosa, esplêndida. O que é esse termo aí? É um neologismo? Maravilhosa e esplêndida. Chama neologismo. A Cris criou um neologismo. Neologismo. Então, aqui antes de eu passar agora as considerações finais e falar também das perguntas, eu vou aqui considerar o seguinte, gente. Domingo tem aula ao vivo às 8 horas. E terça minha. Terça-feira tem uma aula da Lohane ao vivo também sobre óleos essenciais. Ok? E tem um post maravilhoso no blog, loreoficial.com, um post que a Lohane fez hoje. Esse post é muito bacana sobre os 5 principais óleos essenciais que ela considera. Então preste atenção nisso. Pessoal de São Paulo, se prepare, que o Gisley criou um evento e que esse evento é fechado só para o pessoal de São Paulo e querer alimentar 2 vezes por semana. Baby, você acredita que a Marinha e a Gabriela não vão no evento de São Paulo? Dana com ela aí. Por que elas não vão? Fala com ela aí. Marinha e Gabriela, depois a Lohane vai conversar com vocês como é que fala? Privado? É isso? Isso. Você vai conversar com vocês privado, tá? Então, prestou atenção nisso? Prestou, né? Então, agora continuando. O tratamento, já falei tudo, depois vocês assistem de novo e anotem que não dá para repetir. Vaso maravilhoso, ID3 bexiga 62. Por quê? Porque ID3 bexiga 62, ele junta a fome com a vontade de comer. Por quê? ID3 bexiga 62 nutre a região posterior do corpo. Além disso, ID3 bexiga 62 alimenta de energia ancestral o rim e a bexiga. Fechou? Gente, com isso que eu tô te falando aqui, com isso que eu tô falando pra vocês, não tem erro, tá? Não tem erro, tá certo? Não tem erro, tô falando, não tem erro, tá? E agora, para finalizar, nós temos a consideração sobre a síndrome piriforme. A síndrome piriforme acontece muito em homem. Por quê? Porque o bendito coloca aquela carteira. Eu conheço um cara que deve estar assistindo aí, chama Elisur Silva, de Umas. Alô, Elisur, você tá aí? Eu conheço mais uns 2 também, que tem umas carteiras que parecem tijolo de matar bandido. Pega a carteira e acerta a pessoa. Eles pegam a carteira e põem a carteira no bolso de trás. Essa carteira no bolso de trás, o que ela faz? Ela pressiona o músculo piriforme, e o músculo piriforme, em 80% das pessoas, nós temos 2 músculos, né, mas 80% das pessoas, o músculo piriforme, esses 2, o nervo ciático passa entre os 2. Daí o que acontece? No que pressiona esse músculo, há uma tensão muscular, que a pressão vai haver o quê? Uma dor lombar, só que a dor é do glúteo para cima. Entendeu? Do glúteo para cima. A partir do instante em que você tem a dor lombar do glúteo para cima, você tem a síndrome piriforme. Agora você não tem mais meridiano da bexiga. Você tem o meridiano da vesícula biliar, e o meridiano que a ser tratado é tendíneo muscular novamente. Por quê? Porque tendíneo muscular é o meridiano que se lesa no momento em que eu tenho uma lesão mecânica. Então, lesão mecânica, tendíneo muscular. Entendeu? Quando eu tenho lesão mecânica, e ali foi causado pela carteira normalmente. Então você vai pegar os pontos para a vesícula biliar, ponto local, que é o ponto ASHE, é o VB30, tá certo? Você pode pegar o VB34 também, que ajuda bem, tá ok? Então, gente, é isso. Tem muito mais informações, tá? O Gisley tem, que é o nosso chefe aí,
que fica de olho no que vocês pedem para a gente poder dar aula e também gravar curso, ele tem aí em mente já um cronograma de curso para eu gravar, um curso online que é sobre só coluna e joelho. Então eu devo fazer isso mais adiante, assim que a gente terminar de aurico. Sentei a canela aqui de novo. Certo? Entendido? Então agora eu vou às perguntas. Vamos lá. Vou abrir aqui. Ela vai abrir as perguntas. Pessoal de São Paulo, fique de olho que o Slay vai criar um grupo também no WhatsApp, tá? A Karine Rocha. Ai. Só uma dúvida, que não tem a ver com lombalgia. Você está falando sobre o frio. Os dentes, quando doem ou ficam com aquela friagem, não tem a ver com rim? Eu acho que tem. A Fátima, técnica de uso do tendino muscular, cite, por favor. Ponto Tim, Ion, Iu, Tim, Ion, Iu, ponto de reunião e ponto Ashi, do meridiano lesado. Alba Barbosa, Fabrício, uma adolescente com 5 anos de uso de corticoide, por ter problemas na suprarrenal, agora com 14, engorda demais. O que fazer? Como tratar? Bom, perguntou, tem que responder, né? É bom, né? Costuma ser bom. Trata o medo, tá? Trata o medo para tomar corticoide. Foi o que aconteceu comigo. Eu tomei corticoide também, engordei muito na época que eu era adolescente, porque eu tinha alergia. Aí eu tratei com ponto aberto, a hora do nascimento funcionou bem. Posso dar a minha experiência, tá? Agora é bom você pesquisar por você o que você pode fazer para melhorar isso aí, né? Trate o medo, eu trataria o medo. Fadiga adrenal, qualquer problema na adrenal é medo, não tem jeito. É o medo de até mesmo nesse caso aí, é o medo constitucional, biotipológico, ela deve ser do biotipo água. Miriam. Prof, a maioria que atendo com dor lombar é problema financeiro de fundo. Sim. Medo de futuro. Sim, é isso mesmo. Alessandra, prof, além das agulhas, o stipper e agulhas intradérmicas tratam melhor a lombalgia e outros? Sim, mas aí você vai tratar no seu consultório com a agulha e depois você manda o paciente para casa com esse tipo de recurso. A André falou que agora que ela vai comprar com gosto meus produtos porque tem energia de geminiana e deve ser bombacho. Se não for só isso, de gêmeo. Tem muito mais que isso, viu, Andréia? Tem bons ativos, muita produto é bom mesmo. Tecnologia nos produtos da Lone, viu? Fátima, as hérnias cervicais têm relação com a emoção da raiva? Tem também. Tem. Por quê? Porque a raiva, ela sobe, tensiona trapézio, que vai lesar a condição também dos paravertebrais da cervical, que é elevado, que é fixado principalmente na vesícula biliar. Você faz a palpação no VB21 e constata. Se tiver dolorido, tem sim. Danilo, e lombalgia com padrão de umidade se usa moxa? Pode, mas você vai usar tendine muscular. Eu não recomendo usar no tendine muscular a moxa, não. Solange, degeneração no disco intervertebral, qual seria o tratamento? Degeneração no disco? Não, eu falei aí. Já falei. É o tratamento da hérnia de disco. A Kay Gela Resgala fez uma pergunta grande. Vamos lá. Fabrício, tenho convivência com uma pessoa que tem hérnia de disco na lombar e cervical. Certo. Finge ser muito bravo, entre parênteses, com meio de proteção. Briga muito, mas na verdade é muito preocupado. Peraí, parou, deixa eu falar. Presta atenção. Toda pessoa que tem medo, ela é agressiva. Pra quê? Pra afastar a pessoa de perto dela. Entendeu? A agressividade é uma manifestação do medo, tá? Se preocupa demais com as pessoas, quer sempre ajudar. Tem o biotipo de terra. Carência. Come doce demais, muito brincalhão, está sempre fazendo piadas, até com as desgraças. Já teve cálculos renais, mas no momento não tem. Sobre o medo, não percebi, pois essa pessoa é muito próxima. Não deixa transparecer no medo. Entre parênteses, se tiver mesmo medo. E deixa eu falar. Presta atenção. Pensa no Didi Mocó. Sabe o Didi Mocó? Segundo fontes, ele é o cara mais mal-humorado que existe. Eu quero dizer o seguinte. Eu disfarço o medo a partir da ironia, que parece brincadeira, eu disfarço o medo pela agressividade, eu disfarço o medo pelo doce, entendeu?
é carência, necessidade de carinho, e ele vai, o próximo ciclo patológico pode ser a diabetes. Gostaria de perguntar, nesse caso, a hérnia dele não está M, aí ela continua. Essa pessoa que estou dizendo não tem cabelo branco, sente muitas dores na lombar, todos os dias tem cefaleia frontal, todos os dias, sobre impotência, creio que não tem, dor no joelho, eu não sei, acho que não tem. Não, mas ele tem medo porque não é da raiz, quer dizer, esse medo não bateu no rim direto, veio lá do baço pâncreas. Então a preocupação ela pode gerar esse processo aí, é sinal de cronicidade. A Marli, tristeza profunda também se encaixa nesses casos? Indiretamente sim. A Milene, e a síndrome do piriforme? Já falei. É porque ela perguntou antes, né, de eu falar. Pra quem pediu pra repetir, gente, tem o vídeo no YouTube amanhã, tá? Perfeito. E os vasos maravilhosos B62 mais ID3? É esse mesmo, tá certo. Correto. Parabéns. E a Jane, e quando tem uma cicatriz tóxica no meridiano da bexiga encontrando com a da vesícula biliar? A senhora vai fazer a dessensibilização da cicatriz com a agulha nas extremidades e ficar estimulando o teti. Isabel, professor, posso usar moxa em quais pontos? Todos. Vanessa, quanto à moxa, qual o ponto que devo aplicar a moxa na lombalgia? Todos. Maria Alice, em mulheres, abrir sempre o vaso da concepção também? Sim. Qual o ponto faz a moxa? VG24? Todos. Agora acabou, só um momentinho que eu tô voltando lá na live. Pessoal, então só para fechar aqui, preste atenção. A hérnia de disco, a lombalgia, tem fundo emocional, psicogênico, principalmente aquele processo de dor que não sara, que não melhora, que não se reequilibra. Aquele processo de dor onde eu tenho reequilíbrio rápido, não tem fundo psicogênico, não tem fundo emocional, tá ok? E outra, quem quiser usar o ponto aberto, pode usar, que potencializa mais ainda, tá? A Cris Queiroz. Pergunta, certo. E quando não tem como saber o ponto aberto, a pessoa não tem a data correta? Não, aí você não usa, só usa o meridiano. Só usa o vaso maravilhoso. Isso. Já. Marinha, Fabrício, você já desintoxicou cicatriz com moxa? Já. Você pega a moxa e... Eu vou falar isso não, que é brincadeira. Não, mas já sim. É porque na China antiga eles usam moxa, a China antigamente, né? Eles fazem a cauterização. A Karine perguntou, e quem nasce com escoliose, será que vem do medo da mãe? Eu li num livro chamado Diga-me onde dói que eu direi por quê, que a escoliose é o medo de crescer. A pessoa vai emborcando porque ela vê muita briga em casa. Tá? É um livro chamado Diga-me onde dói que eu direi por quê. Esse livro não fabrica mais e ele tem disponível em PDF aí, parece. Eu tenho ele aqui em casa. O que é sacralização na L5? Deve ser a fusão, né? Aqui, a Cádia. Fabrício Borges, agradeço muito por me responder. Nunca imaginei que essas brincadeiras, até com desgraça e agressividade, tivessem a ver comigo. É assim mesmo, é assim mesmo. O Keisla, né? Keisla. O Keisla é assim mesmo. Sabe por quê? Porque é um disfarce. A questão do autoconhecimento ela é muito importante. Tá? Muito importante, tanto é que o Lead Biotipologia vai ter muito disso. Tá ok? Gente, então, no site agora, nesse instante, vai lá, compra um curso de EAD e você vai ganhar uma super aula sobre o ponto R8. Não perca, larga de ser bobo. Vai lá e você vai ter um cursão bacanérrimo. E o ponto R8, então, esse curso do ponto R8 mais bacana ainda. E outra coisa, quem tem curso EAD, entra no grupo do WhatsApp e tem acesso direto à minha pessoa. Mas já avisa aqui, não fica mandando mensagem pessoal para mim não, porque eu não respondo o WhatsApp, entendeu? E aí eu respondo só o grupo. Eu não sei mexer no WhatsApp direito. Eu estudo o dia inteiro, então não dá tempo. Aí você manda e-mail, tá? Então, vai lá agora no site, compra lá o curso de aurículo, que está ainda em pré-venda. O ATM, amanhã, começa amanhã a ATM, inclusive, tá? O curso de ATM tá bacana. Gente, a Lohane, tá vai cobaia no curso de ATM, vocês vão ver o que eu aprontei com ela. Colocou pra sofrer. O que eu aprontei com ela no curso de ATM. Então amanhã começa o curso de ATM, tá, gente? Obrigadão. Desculpa qualquer coisa aí da transmissão, mas estamos aí, estamos junto, tá certo? São Paulo, em agosto,
Estamos lá. Aniversário da Lohane semana que vem. Quem quiser mandar presente, eu mando o endereço depois. Ó, Beijo, Marinha, beijo. aula terça-feira, dia 21, 22, 23, 24. Não, terça-feira é 24? Terça-feira é 23, né? Terça é 23, quarta é 24. Meu 23, é dia do aniversário do meu irmão. Parabéns, 23. Mano Brau. Amo você. Tchau. Obrigado. Quanto custa o curso da TM? Tá lá no site. É melhor ir lá, porque se eu falar aqui depois do preço aumenta, eu apanho.